Se você tem curiosidade para saber como funciona o processo de fabricação de um equipamento eletrônico, você está no vídeo certo. Nós visitamos a planta fabril da Datacom, que fica em Eldorado do Sul, e registramos de perto a produção de um lote de ONUs. O equipamento que produzimos é o DM984-100B, que é essa ONU Bridge, bem conhecida no mercado, principalmente por esse acessório aqui, que é um PTO integrado na mecânica que facilita a instalação e protege a conexão ótica. Fica ligado e acompanhe as etapas de fabricação de uma ONU 100% nacional. Fala pessoal, eu sou o Douglas Cruz, engenheiro de vendas na Datacom. Conforme eu falei para vocês no início do vídeo, a ideia hoje é vir aqui na fábrica da Datacom para poder mostrar o processo de fabricação da nossa ONU, no caso a DM984-100B. Para isso, a gente convidou o Juliano, que é um dos especialistas aqui da Datacom, da parte da fábrica, para poder explicar os detalhes dessas etapas. Juliano, se apresenta aí para o pessoal. Olá, meu nome é Juliano Ribeiro, eu sou analista de processos aqui da Datacom. E hoje eu vou estar mostrando para vocês todas as etapas produtivas da linha de produção, da linha ONU GPON. Ótimo. Vem com a gente agora, acompanhe os detalhes então da fabricação da ONU. Então tá pessoal, vamos começar o nosso tour pela fábrica e a gente vai ver agora um pouquinho da primeira etapa. Juliano, explica para nós o que está acontecendo nessa parte do processo. Nós estamos aqui na parte do setup externo. Nesse momento nós vamos pegar os rolos dos componentes eletrônicos e vamos estar montando nos feeders, que por suas vezes vai ser montado num carrinho que tem como objetivo nós, em um setup único, efetuar a troca de um produto e outro na linha de produção, reduzindo o tempo de linha parada. Vamos dar uma olhada de perto então. Ô Carla, poderia explicar para nós como é que é esse processo? Sim. Aqui o processo é bem simples. A gente pega, coloca os componentes nos feeders indicados para a montagem das PCIs que está previsto para a montagem. Bom, depois da gente ter mostrado a parte de setup externo, a gente começa agora a primeira etapa produtiva da linha SMT. E aqui nós temos o equipamento que é responsável pelo abastecimento das placas na linha. Esse é o loader. Ele faz a gestão da quantidade de placas na linha de produção. Essa é a segunda etapa do processo produtivo da linha SMT. Nós temos aqui a máquina Screen Printer. Ela é responsável pela aplicação e deposição da pasta de solda na nossa placa. Nós temos um stencil, que ele é manufaturado com corte a laser, que é exatamente o negativo da minha placa, e através de um processo serigráfico eu faço a transferência da pasta de solda na minha placa. Aqui nós temos a terceira etapa produtiva da linha SMT, é a SPI. Ela é responsável pela medição da altura, volume e deposição de pasta de solda, verificando o seu formato e o seu shape. Se a quantidade de pasta de solda ultrapassa um limite aceitável, ela acusa um erro, fazendo com que a gente venha a realimentar o processo de impressão de pasta de solda, melhorando assim cada vez mais o nosso processo produtivo. Aqui nós estamos na quarta etapa produtiva da linha SMT. Posterior ao setup externo, aqueles carrinhos que foram montados, eles estão encaixados nessa posição da máquina.
A pick and place ela é dividida em 3 etapas produtivas. A primeira, o pick-up. O que significa? A cabeça de inserção do componente vem e pega o componente no seu respectivo rolo. Depois que eu pegar o meu componente, eu passo para a minha segunda etapa produtiva, que é a inspeção desse componente. Ou seja, eu inspeciono a dimensão dele e a posição no qual ela está localizada no bico de inserção. Depois disso, eu passo para a minha terceira etapa produtiva, que é a inserção desse componente na minha placa. Atualmente, a Datacom possui uma linha de montagem com mais de 124 mil componentes por hora. Aqui a gente está se encaminhando para a quinta etapa produtiva, que é o forno de refusão. Após o processo de impressão de pasta de solda, a sua inspeção, a inserção dos componentes eletrônicos, agora chegou o momento de nós refundirmos a pasta de solda. Através de um perfil de temperatura no qual nós variamos ao longo do tempo, com 10 zonas de aquecimento e 2 zonas de resfriamento, nós conseguimos fazer a refusão da pasta de solda. As primeiras zonas elas são responsáveis pelo pré-aquecimento da placa, aonde as temperaturas dos componentes elas ficam todas homogêneas. Posterior ao pré-aquecimento, nós temos o momento onde a gente ativa o fluxo. A ativação do fluxo ela é responsável pela limpeza da área dos pads e dos terminais do componente. Depois da ativação do fluxo, nós passamos para a parte de reflow. É onde a pasta ela se torna líquida e por fim sólida, efetuando a metalurgia da pasta de solda, se transformando na solda. Aqui nós estamos na sexta etapa produtiva da linha SMT, que é a inspeção da EOI. Ela é responsável pela inspeção da presença, polaridade, deslocamento e também da soldabilidade dos componentes eletrônicos. Após a inspeção de EOI, a placa ela finaliza no seu processo da linha SMT, ficando disponível para o registro no nosso sistema de controle de produção. Após esse processo, a placa é encaminhada para a montagem final. Aqui a gente tem uma outra etapa de inspeção, que é a inspeção via raio-x. Para alguns tipos de componentes no qual a gente não consegue fazer a inspeção através da máquina de EOI, é necessária a utilização desse equipamento. E através do raio-x, nós efetuamos a inspeção de áreas de soldagem, de terminais de soldagem, no qual a gente não consegue acessar via uma câmera comum. Após o processo da linha SMT, as placas são encaminhadas para a montagem e teste do ONU GPON. Nessa primeira etapa do processo, a gente faz a inserção do dissipador, tubosa e a sua respectiva soldagem. Após a montagem do posto 1, a peça é disponibilizada para uma pré-montagem. Posterior, ela é encaminhada para os testes, no qual a gente faz a verificação de todas as funcionalidades do produto, sendo que, posterior à sua aprovação, essa peça é encaminhada para a montagem final. Vamos dar uma olhada na montagem final? Após a aprovação nos testes, a peça é encaminhada para a montagem final, onde é feito o fechamento do produto, a colagem da etiqueta e o encaminhamento da peça para a embalagem final. E finalmente a gente chega à última etapa produtiva do ONU. Aqui nós temos a parte da embalagem, onde é realizada a embalagem individual das ONUs e posteriormente essa embalagem ela é colocada numa caixa coletiva. Posterior a essa caixa coletiva selada, esse material vai para a expedição, dando fim ao processo produtivo da ONU. Obrigado. Bom, pessoal, essa foi a demonstração das etapas que envolvem a fabricação de uma ONU. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a nossa empresa. Não esqueçam de se inscrever no canal da Datacom e marcar as notificações para continuar acompanhando nossas novidades. Abraço e até o próximo vídeo.